Começando mais uma viagem, dessa vez com destino a Itália, França e Inglaterra. Bora lá? Chegamos aqui na Piazza Navona, é mais uma obra aqui do Bernini, que representa os 4 continentes. Em frente à praça, fica localizado o Palácio Pamphili, sede da Embaixada Brasileira na Itália, que foi comprado por Juscelino Kubitschek. Dá de ter uma ideia do tamanho, mas é muito grande, né? Eu acho que com as pessoas também. Vendo mais ou menos o tamanho das pessoas, né? É muito grande essa obra. Tem mais um lá. Fora um que a gente já viu agora antes ali, né? Que eu não sei o nome. Sabe qual é o nome aqui? Eu não sei. Então é isso. Aqui, a conta no final, a gente pediu um carbonara e um cacio e pepe, além das bebidas, e deu 29 euros. Muito bom, né? Bem bom. Nossa, bem boa, né? Um atendimento muito bom ali também. E fica aqui do... bem rápido. E fica logo aqui ao lado do Panteão. Aqui estamos diante do Panteão, que é a obra da Roma Antiga mais bem conservada. Nós viemos aqui num sábado, e para vir no sábado você tem que fazer uma reserva, não precisa pagar, mas tem que reservar pela internet. Vou botar o site aqui que vocês podem fazer essa reserva para conseguir vir ao final de semana aqui. E olha como é grande esse negócio. É uma coluna. Uma coluna dos Coríntios, né? Está sendo até uns templários ali dentro. O Panteão foi construído pelo imperador Adriano há mais de 2000 anos e possui a maior cúpula de concreto não armado do mundo. Neste local está localizada a tumba do pintor Rafael. Vocês vão encontrar também a tumba de Vittorio Emanuele, primeiro rei da Itália. E aqui dá de ver um pouco de como eram as colunas. Aparentemente tinha esse mármore em volta, que lá na entrada já não tem mais. Mas é igualzinho da entrada. Você deve ter uma ideia de como era. E aí vocês perguntam, pra onde vai a água que cai naquele buraco lá? Acumula tudo aqui e tem ralos. Tem um aqui e mais no centro tem o outro ali, quase com a água. Aqui vocês devem ter reparado que estou falando baixo, é porque
O Panteão também é uma igreja. Vocês podem notar ali. Inclusive, daqui a pouquinho, às 16 horas, vai ter uma cerimônia religiosa. Aqui temos a Piazza Veneza. Nesta praça, você encontrará um monumento construído em homenagem a Vittorio Emanuele II, primeiro rei da Itália unificada e considerado o pai da pátria italiana. Em frente a ele, fica ainda o Palazzo Venezia, onde Mussolini fez seus famosos discursos. A gente só queria subir uma escadinha para ver o cavalo. Fizeram a gente subir até o topo, andar mais 500 metros. Agora desceu tudo de novo. A gente não consegue sair daqui. A gente não consegue se livrar. Eu fui capturada. A gente só quer sair daqui. Vamos ver se vamos conseguir. E aqui agora estamos na Praça Espanha, em cima da escadaria. E aqui vai uma dica muito boa para vocês: não venham à tarde. Então, olha esse montaréu de gente. Caraca! Ah, e outra coisa, esse barquinho aqui ao fundo é o barco do Benini, que tem uma história que uma vez deu uma enchente aqui, alagou tudo e apareceu um barco encalhado aqui nessa região. Ele fez essa obra para representar esse momento. Temos agora um tiramisu aqui para experimentar ali na Pompe. Chegando nesse mar de gente aqui, vamos ver se vocês sabem o que que é. Nossa, é muito grande. Fontana de Trevi bem grande, né? Aqui é só uma passadinha, a gente vai vir outro dia aqui pra tentar tirar uma foto aqui, né? Esse é o sorte. Vai ficar pra outro dia. Chegamos aqui em mais uma obra. Esse aqui é o Templo de Adriano. Uma curiosidade, se vocês forem ver, aqui ó, esse fosso, ele dá de ver que a cidade era mais baixa, ou seja, a cidade foi construída um pouco acima do que a gente tem hoje, né? Então com as escavações deu de ver que ficava tudo bem abaixo. Nosso hotel fica aqui ó, bem próximo ao Templo de Adriano. Deixa eu aqui. O local fica em um ponto muito bem localizado, próximo de vários pontos turísticos e na esquina do Templo de Adriano, além de ficar em uma rua movimentada com bons restaurantes e bares. Nós estamos hospedados aqui no Casa Bella Adriano's Temple. É um prédio que, como a maioria aqui de Roma, é velho, né? É antigo, porém as instalações dele são bem modernas. Dá pra ver que ele tem um teto bem alto aqui. O quarto está um pouco bagunçado porque a gente já utilizou. E justamente por isso até posso dizer que a cama é muito confortável. E aqui o banheiro. Agora estamos indo em direção ao Vaticano, são 7h40 da manhã e vamos lá que hoje é o último domingo do mês e no último domingo do mês ele é aberto ao público, é gratuita a entrada, então deve ter um certo movimento. Então, a gente já segue no caminho aqui.
A fila já está andando, a gente chegou em torno das 8 horas, agora são 9h20. Aqui ao longo da fila vocês podem também ver aqui essas muralhas leoninas que foram encomendadas pelo Papa Leão IV depois de um saque à antiga Basílica. A cidade do Vaticano fica praticamente dentro dessas muralhas aqui. Os museus do Vaticano formam um complexo com mais de 7 quilômetros de obras reunidas pelos papas ao longo dos séculos. Aqui a gente tem o último quadro de Rafael, a Transfiguração. Você também encontrará na Pinacoteca o Sepultamento, um dos quadros mais replicados de Caravaggio. Aqui no Museu do Pio Clementino, a partir do pátio, vocês encontram algumas das obras do Marco Zero aqui do museu. O Salão Redondo abriga uma banheira de pórfiro retirada da casa de Nero, que foi esculpida há mais de 2000 anos no Egito a partir de uma única peça de lava vulcânica resfriada. Nesta galeria, há tapeçarias desenhadas pelo pintor Rafael com representações de São Pedro e São Paulo, bem como das histórias de Moisés que se conectam com os desenhos de Michelangelo na Capela Sistina. Nessa galeria vocês encontram os mapas. Uma galeria com vários mapas da época, de como era a visão deles sobre o mundo. E aqui é interessante que não é só as paredes que vocês encontram essas artes. Se vocês olharem por perto, ó. O teto de estuque colorido representa regiões da Itália, portos e ilhas. E nesta obra de Rafael estão representadas diversas personalidades da filosofia, incluindo ele próprio e outros pintores. Chegando à Capela Sistina, encontramos a Criação de Adão, obra de Michelangelo que estampa o teto do local onde os papas são escolhidos, além da pintura do Juízo Final. Interessante mencionar que, apesar das obras, Michelangelo não gostava de pintar. Ao final, descemos pela escada dupla hélice que permite que as pessoas não se encontrem ao subir e descer. A Praça de São Pedro foi construída por Bernini no século XVII, sendo realizada aqui a audiência papal às quartas-feiras e o Ângelus aos domingos. Nesse dia, porém, estava muito lotado e acabamos nos atrasando e não conseguindo assistir à sua aparição. A Basílica de São Pedro é o principal edifício da Igreja Católica, onde está localizado o túmulo de São Pedro. Por lá você encontrará também a obra Pietà de Michelangelo, o baldaquino de Bernini e os túmulos de todos os papas, como o de João Paulo II e o corpo incorrupto do Papa João XXIII. Na volta, passamos novamente pelo castelo de Sant'Angelo, construído sobre as ruínas do antigo mausoléu do imperador Adriano e que serviu de fortaleza na Idade Média e residência papal.
No dia seguinte, fomos conhecer o Coliseu. O anfiteatro começou a ser construído em 72 d.C., em cima do lago artificial do Palácio Dourado de Nero, no mesmo espaço que ele queimou para fazer sua casa. Sua estrutura era toda revestida de mármore, que acabou sendo saqueado durante a Idade Média, além de contar com estátuas de bronze entre os arcos e um toldo retrátil para proteger do sol. Para acessar o local, adquirimos o ingresso pelo Get Your Guide, que também dava acesso livre ao Palatino e Fórum Romano. As escadas, vamos assistir um espetáculo. Como romanos, né? Como romanos. O degrau é super alto. No local, há uma exposição contendo partes da estrutura do Coliseu, como o revestimento de mármore e as estátuas, além de gravuras, objetos e ossos de animais utilizados em batalhas. E nessas pedras tem os nomes dos senadores, que era referente ao respectivo assento deles. Camarote da Idade Antiga. Aqui dá de ver bem um pouco da estrutura. Ali no centro, ali embaixo, onde ficavam os escravos, os animais que subiam para a arena para batalhar. Logo aqui, ó, também tem um pouco aqui dos assentos aqui em mármore. Nesse primeiro andar ficavam os senadores. Um pouco mais acima ficavam as pessoas mais ricas. Seguindo acima, um pouco mais pobre, e lá no último andar ficavam os escravos e as mulheres. Aqui o Coliseu também ele tinha uma cobertura lá em cima que cobria uma boa parte aqui. Para quem viu o filme do Gladiador, dá de ter uma boa noção de como é. Strette come butto belle faste già sotto celle de Roma. Estamos indo em direção ao Fórum Romano e ao Palatino. Saímos agora de manhã do Coliseu. Muito legal, né? Bem grande assim. Maravilhoso. Bem majestoso. Vamos agora ver lá. O Fórum Romano era o local em que a vida pública, religiosa, cultural e econômica da Roma Antiga se desenvolvia. Aqui, você poderá encontrar alguns monumentos importantes, como as ruínas da Basílica Emília, um prédio administrativo construído 179 anos antes de Cristo. Aqui tem uma escadaria aqui que vocês sobem para o templo de Antonino e Faustino. Neste local, apenas as colunas remontam a sua estrutura original, construída em 141 d.C. Aqui temos o templo de Saturno. Neste local é possível ver as ruínas referentes à terceira reconstrução após o incêndio em 283 d.C., embora tenha sido construído em 497 a.C. Temos o arco de Severo VII, foi uma homenagem a ele, e que depois
teve o nome de um dos filhos dele apagado lá em cima, porque foi tornado indigno. Aqui é o local onde foi queimado César. Da época do reinado, se tem também as ruínas do Templo de Vesta, deusa da família e do ambiente familiar. Temos o Arco do Triunfo mais antigo que se tem conhecimento. Ele foi feito para celebrar a vitória de Tito sobre Jerusalém. E ele também serviu de inspiração para o Arco do Triunfo de Paris. Em seguida, subimos em direção ao Monte Palatino, local em que os ricos imperadores moravam para evitar a região pantanosa. E aqui temos a casa do imperador Domiciano. E aqui, teoricamente, é o local onde Rômulo fundou Roma. Segundo a lenda, Rômulo e Remo foram abandonados e criados por uma loba em uma caverna no Alto Palatino. Quando cresceram, decidiram fundar uma cidade e, diante das divergências sobre quem a governaria, Rômulo matou seu irmão e fundou Roma sozinho. Né? Temos tudo. Uma chuvinha aí no Monte Palatino. Meu Deus. Down each avenue, be a street or strada, you can see them disappearing two by two on an evening in Rome. E assim continua o dia, uma chuvinha. Choveu de manhã. Não conseguimos ir na Fontana de Trevi cedo, né? Choveu horrores. E a gente tava sem guarda-chuva. A gente conseguiu pegar um táxi até o local e no local compramos um guarda-chuva lá com os ambulantes. Depois abriu o tempo, né? Ficou lindo. Nossa, ficou lindo. Quente, Quente. quase capelado. Isso. E agora voltou a dar uma E chuvinha de as granizo. fotos estavam lindas, porque tá com um céu maravilhoso. Já Que não dá nem pra acreditar. começou a chover já na parte da saída, né? Choveu granizo, choveu tudo. Mas é isso. Agora voltou a chover um pouquinho e estamos indo pro hotel. Espresso, yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew. On an evening in Rome. Após uma trégua na chuva, fomos enfim conhecer a Fontana de Trevi. Aqui há uma tradição de jogar uma moeda para realizar um desejo. É tanta moeda que chegam a recolher por ano até 1,5 milhão de euros, que é destinado a projetos beneficentes. Please meet me in the plaza near your casa. I only want Por fim, fomos jantar no local em que foi criado o Fettuccine Alfredo. know what country's coming to, but in Rome do as